Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 4, Buscar as Coisas lá do Alto. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, A Cruz ou Ascetismo. Sexta-feira, ler com oração Romanos capítulo 6, versículo 5. Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Morremos e ressuscitamos com Cristo. A redenção realizada pelo Senhor também nos livra dos rudimentos do mundo, pois estamos identificados com Ele em sua morte. Colossenses 2:20 diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, os sujeitais a ordenanças? A prática de ordenanças e regras de conduta do tipo não faça isso, não faça aquilo, não soluciona o problema da carne pecaminosa. A solução para nós é morrer com Cristo. Ainda adolescente, fui pela primeira vez com os irmãos pregar o Evangelho em Belo Horizonte, onde haveria uma conferência de 3 dias. Quando voltei para São Paulo, o mundo não me atraía e estava sem cor. Antes eu havia aprendido na religião que deveria tapar os olhos ao passar perto de banca de jornal para não ver certas revistas. Mas, depois daquela viagem, fiquei cheio do Espírito, e o mundo não exercia atração sobre mim. Desde cedo é preciso ensinar os adolescentes a exercitar o Espírito, pois hoje facilmente podem ter acesso a todo tipo de lixo e imoralidade. Como podemos impedi-los de ver essas coisas? Ajudando-os a imergir na palavra para exercitarem o Espírito a fim de pregar o Evangelho. Assim descobrirão qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B. Quando há problema no casamento e um dos cônjuges pede perdão e promete nunca mais vou fazer isso, esse nunca mais não funciona. Tampouco funciona ou não toque nisso, não manuseie aquilo. O que funciona é colocar a mente em nosso espírito humano mesclado com o Espírito de Deus. O ascetismo e demais conceitos gnósticos visam substituir Cristo e sua obra na cruz pela sabedoria humana. Cristo já resolveu na cruz o problema da carne e do pecado. Contudo, o homem prefere coisas palpáveis do plano terreno a viver pela fé em Deus. O gnosticismo afirma que toda matéria é má e responsável pelos sofrimentos. Por isso, julga que os castigos ou privações severas do corpo são a solução para restringir a indulgência da carne. Essa sutileza de Satanás desvia o foco da obra de salvação de Deus por meio de Cristo e anula a utilidade do corpo humano no serviço a Deus, prejudicando assim a edificação da igreja. Se vivêssemos isolados no monastério, não haveria pregação do Evangelho, não haveria edificação da igreja, nem rede de amor. A solução de Deus para a carne é a cruz. A morte de Cristo aniquilou nosso velho homem e sua ressurreição nos faz viver e andar em novidade de vida. Vivemos para Deus. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. O verdadeiro acesso ao plano superior não está no gnosticismo, nem nas orientações de alguns iluminados que alegam ter uma vida livre da carne no plano terreno. A real libertação da carne consiste em andar em novidade de vida no plano espiritual da fé, mediante a vida ressurreta de Cristo. Podemos viver em outra esfera, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6. Não destrua seu corpo. Cristo já destruiu o corpo do pecado para não mais servirmos o pecado como escravos. Deus já resolveu essa questão. Quando Cristo foi à cruz, crucificou ali nossa carne. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Versículo 3. No momento em que creu e aceitou Jesus, o Espírito batizou você, tirou do homem caído e o introduziu como membro do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor! Foi um fato espiritual invisível. Você se tornou membro do corpo de Cristo. O batismo nas águas é o testemunho exterior da realidade espiritual que ocorreu no momento em que você creu. Você foi batizado no corpo de Cristo pelo Espírito. Embora ainda esteja na terra, pela fé você pode viver em ressurreição no plano celestial, livre da carne que o ascetismo tenta eliminar. Pergunta de hoje: qual é a solução de Deus para a carne? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver. O mal vem derrotar, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver. O mal vem